Opa, meu nome é Rodrigo e eu estou aqui na Chácara Viver, localizada em Minas Gerais, para fazer um vídeo um pouco diferente do normal aqui do canal. Eu não vou falar hoje sobre a formação da chácara e sim sobre a aquisição do terreno, né? Como que foi na época e também passar algumas dicas para quem deseja comprar um terreno, tá? Eu estou fazendo esse vídeo até porque algumas pessoas andou me perguntando nos comentários e eu achei que daria para dar algumas dicas interessantes. Então, sobre a aquisição do terreno aqui, a época que a gente adquiriu, nós não estávamos em busca de uma propriedade rural. Na verdade, esse terreno aqui pertencia a um tio meu. Ele passou por um processo de separação e ele precisava, passar um dinheiro para a ex-companheira dele. E minha mãe entrou comprando parte do imóvel para ele conseguir levantar esse dinheiro e resolver a questão do processo lá. Tá? Então não foi um terreno que a gente pesquisou, né? Fez esses detalhes que eu vou passar aqui, a gente acabou não levando em consideração. Foi uma questão pontual, específica, que fez a gente adquirir aqui. Tá? Mas partindo para as dicas, o primeiro ponto que eu acho interessante é fazer uma economia e evitar entrar em empréstimos bancários ou que seja com particulares, tá? Por causa da questão dos juros, você pode acabar pagando muito mais caro pelo imóvel e atrapalhar depois na formação do imóvel. Você vai ficar anos com o terreno parado sem conseguir trabalhar ele. E até onde eu sei, não existe uma linha de financiamento específico para financiamento de imóvel rural. Então você teria que partir para um crédito pessoal que tem juros mais altos, né? Uma coisa interessante fazer, você pode pesquisar até antes mesmo de ir ao local, é a situação do imóvel, né? Se ele tem registro ou não, né? Se é um imóvel registrado, matrícula certinha lá no cartório, tá? Se você conseguir o número de matrícula do imóvel, pode ir no cartório ali da região, da comarca e pedir uma certidão de ônus, né? Ou de inteiro teor, se quiser ter o histórico mais completo ali do imóvel, para você ver se tem algum tipo de embargo, algum processo em cima daquele imóvel que possa te prejudicar no futuro. Tá? Alguns imóveis você não consegue fazer registro deles, você vai acabar tendo só um documento de compra e venda, mas não creio que seja um empecilho. Só que é bom você pesquisar o imóvel ali anterior, né? Se ele tem alguma matrícula, se aquele pedaço que você está comprando fez parte de um outro imóvel que tem registro hoje, para saber se a matrícula original está com algum problema ou não. Tá? Tem que tomar muito cuidado com essa questão de documentação, porque tem até uma frase que os próprios cartórios usam: só é dono quem registra. Tá? Mas dá para ter um imóvel também só com documento de compra e venda, só que é bom se resguardar o máximo possível em outros aspectos aí. Tá? Uma coisa também que dá para pesquisar antes de ir ao local é informações sobre a região, né? Saber a proximidade que esse terreno está ali de uma cidade, né? Do próximo centro urbano que tem ali, qual que é a distância, saber a condição das estradas, né? Se são estradas de bom acesso ou não, se a prefeitura da região cuida daquela cidade, daquela estrada, né? Se a cidade próxima ali tem uma estrutura boa que vai te atender, né, em algumas necessidades básicas, para também não ficar muito isolado. É uma questão que às vezes algumas pessoas têm interesse de ir para a roça, mas não querem ficar muito isolados. Então é bom, dá para pesquisar pela própria internet essa questão das cidades próximas e o acesso ali na região. Uma coisa também que pode influenciar muito aí na escolha é a finalidade do terreno. Se você vai comprar ele para lazer, né, somente para lazer, eu recomendo aí um terreno menor, uma chácara de 2, 3 mil metros. Normalmente dá para você ter um pomar, um pocinho de peixe, até um galinheiro pequeno se você quiser, e acaba te gerando menos custo. Fica um terreno talvez mais barato de adquirir e te gera menos custo para manter. Se também seu objetivo for só morar, eu quero ter um terreno na roça, próximo de uma cidade, mas eu só morar na roça, eu não quero produzir nada, não quero tirar nenhuma renda do terreno. Então também é interessante só uma chácara, um terreno menor, né, só para você usufruir ali das vantagens de morar na roça, mas não ter muita demanda ali do terreno, para não te gerar gastos a mais ou ficar com o terreno parado sem necessidade. Agora, se você for tirar a renda no terreno, é interessante você pesquisar a aptidão daquele terreno e ver se vai de encontro com seus interesses.
Aptidão do terreno que eu falo é o seguinte, por exemplo, eu quero plantar lavoura. Normalmente baixada é melhor, um terreno com uma baixada boa, a região ali mais próxima de um brejo, você usar o brejo ali como uma fonte de água, não precisar irrigar tanto, ou se próximo dessa baixada tiver uma fonte boa de água para você fazer uma irrigação, né? Igual o terreno meu que hoje, ele é um terreno mais morrado, então talvez ele é melhor para pastagem, para lavoura de café, alguns outros tipos de lavoura, nada que precise ser irrigado, porque é uma outra questão aqui da minha chácara, eu não tenho um ponto de água bom aqui no alto. E até falando com relação à água, é outro ponto muito importante, tá? Propriedade rural, você tem que ver seu acesso à água. Essa chácara aqui, por exemplo, se fosse para eu comprar, talvez a água seria um empecilho. Ela não tem uma nascente aqui no alto, a minha água vem da parte baixa do terreno por bomba, né? E mesmo assim está dentro da parte que hoje pertence à minha mãe, né? Eu fiquei com a parte de cima, ela está com a parte de baixo, até que o terreno dela faz divisa com o córrego, uma parte que tem um acesso mais fácil à água, apesar que não tem nascente, tem um acesso mais fácil à água. Tá? Porque aqui em cima, até para um poço artesiano, eu preciso perfurar muito, né? Tem um custo elevado você fazer um poço artesiano aí de 30, 40 metros, que seria o necessário aqui em cima. Então, água seria um ponto que eu pesquisaria bem aí antes, né? Se um terreno tiver nascente, ele costuma valer mais, só que é um terreno mais fácil de trabalhar. Se eu tivesse uma água no alto do meu terreno aqui, eu poderia abastecer meu terreno quase todo por gravidade, então seria bem interessante. Um outro detalhe aqui, que a questão do terreno é bom olhar, é a geografia do terreno. Aí vai até de encontro com seus interesses e a aptidão do terreno. Tem gente que prefere baixada, né? Não quer ficar subindo morro, aqui meu terreno é muito morrado, por exemplo. Tá? Aqui tem muita pedra também, que pode dificultar aí o trato da terra, o manejo. Eu bato enxada aqui, a coisa que eu mais acho é pedra, então é interessante olhar esses detalhes também, o tipo do solo, né? Se é um solo mais argiloso, arenoso, né? Com muita pedra, como eu mencionei agora há pouco, então é bom olhar esses detalhes. Quem vai comprar terreno maior, eu aconselho também a procurar saber se já tem uma reserva. Tá? Por lei, um percentual da propriedade tem que ter uma reserva, e terreno que já tem reserva também são terrenos que eu julgo melhores, né? Para você trabalhar um terreno mais conservado, que já te propicia ali uma qualidade melhor, você não tem que formar também uma reserva, que é difícil, demora anos, né? Então terreno maior é interessante você olhar se ela já tem uma reserva, o tamanho dessa reserva, e até o tipo de madeira, outras coisas que você tem ali dentro da sua reserva. Outro detalhe que influencia muito na compra é se o terreno já tem alguma benfeitoria ou não. Benfeitoria que eu falo é casa, paiol, lavoura também você pode considerar como benfeitoria, se o terreno já está formado ou não, né? Se já foi um terreno ali trabalhado de modo geral e se você vai só conservar. Porque, por exemplo, uma casa que você faz na roça, ela não é tão valorizada quanto uma casa na cidade. Tá? Muitas vezes o que você gasta na construção, você não ganha de valorização no seu terreno. Né? Que o foco da propriedade rural é justamente a terra, não tanto as construções que você tem. Então, tem gente que prefere comprar o terreno e construir porque não tem o recurso todo. Recomendo, é interessante. Você compra o terreno, vai guardando ele ali, vai formando ele, no caso, né? Com questão de pomar, outras coisas, vai formando aos poucos, depois junta o dinheiro e constrói. Mas quem já tem o recurso, às vezes, para comprar o terreno com a casa, pode gastar menos no final. Tá? Porque até você construir, né, mão de obra, material, você pode ter um gasto elevado aí e ainda pagar mais caro pelo terreno. Acha boas propriedades aí, já com uma casa que só dá uma ajeitada nela ali, você gasta bem menos, então pode ser um ponto também interessante a se olhar. Uma coisa que eu não gosto é de propriedade com casa em beira da estrada de acesso ali de todo mundo, onde passa muito carro. Tá? Sua casa acaba ficando muito vulnerável, então é um ponto que pelo menos eu evitaria. Igual meu terreno aqui é mais afastado da estrada principal, é só eu que tenho acesso a ele, então isso traz mais segurança.
Um detalhe que eu acho crucial também é quando você chegar no terreno, você se sentir meio que abraçado pelo terreno, se sentir feliz, conectado com aquele espaço, como se você já pertencesse àquele local. Se você conseguir se enxergar naquele lugar no futuro, já é um bom indício que aquele espaço é algo que vai lhe atender, né? Vai atender os seus desejos, né? O seu sonho, no caso. Uma coisa importante aqui, já na parte de fechamento, fechando o negócio, achou um terreno que atende ali suas características, seus desejos, só efetuar o pagamento na hora que você já estiver ali assinando a escritura, o documento de compra e venda, evitar pagar primeiro para depois mexer com documentação, tá? Que é um ponto que pode dar muito problema, inclusive até aquela questão que eu falei no início. Consulta a situação do imóvel no cartório de registro de imóveis lá da comarca, para evitar algum tipo de susto na hora de assinar o documento, na hora de registrar o documento. Então, né, tomando esses cuidados, na hora que estiver assinando ali o documento na presença do vendedor, aí sim você efetiva o pagamento para evitar algum tipo de problema no futuro. Mas é isso aí, gente. Eu não vou me alongar muito, porque na verdade são muitos detalhes. Mas quem quiser tirar alguma outra dúvida, deixa aí a pergunta nos comentários. Eu vou disponibilizar um e-mail também para quem quiser fazer uma pergunta mais específica, não queira deixar nos comentários. E se você conhece alguém, né, que está nessa busca aí por uma propriedade rural, eu aconselho indicar esse vídeo, indicar os outros vídeos do canal também, porque eu mostro a minha rotina aqui, né? E agradeço a quem chegou no vídeo até esse ponto. Espero ter passado alguma dica, né, que interessante, que ajude aí nessa questão. E fico aqui, né, até um próximo vídeo e um abraço.